Oi, apaixonados por crochê. Eu sou a Laura Leite, responsável pelo conteúdo aqui do canal. E hoje nós vamos fazer o quadradinho da vovó com a troca de cores. Então vem cá comigo, pega sua linha, pega sua agulha e vamos crochetar? No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, eu ensino vocês a fazerem o quadradinho da vovó todo de uma cor só, sem mudança de cores. Aqui você vai crescendo e aumentando, como no vídeo eu já explico, e através desse quadradinho de uma cor só mesmo, você pode fazer peças super diferentes, juntando em outros quadradinhos, aumentando o tamanho, pode virar um top, pode virar uma capa de almofada, e assim vai na sua imaginação, meus apaixonados por crochê. Então, gente, vamos para a lista de materiais? A gente vai trabalhar com o fio número 4. Aí, com você pode trabalhar com a linha, com o material que você quiser. Fica bem à vontade para trabalhar com a linha que tiver, para poder fazer a sua amostra e já guardar e começar a praticar, porque crochê, como tudo na vida, para você chegar a um padrão de excelência, para ficar bem bonitinho, perfeitinho, tem que ter prática, tá? Tem que ter o dever de casa, como eu brinco com as minhas alunas. Então, vamos para a lista de materiais: fio 4 ou qualquer fio que você tiver. A agulha, eu vou trabalhar com agulha de 3,5 milímetros. Vou pegar uma agulha número 2, numa espessura menor, para poder fazer os arremates. Na falta de uma agulha de tapeceiro, ou agulha de tapeceiro, ou uma agulha menor, você consegue resolver. Uma tesoura para cortar e uma fita métrica para a gente ver o tamanho que essas belezuras vão ficar. Deixa eu medir aqui para vocês, como é um quadrado, todos os lados vão ter o mesmo tamanho. E esse quadradinho tá medindo 12 centímetros. Então, pela peça que você quiser, se você quiser uma peça de um tamanho de 40 centímetros, você vai crescendo seu quadradinho até ela ter essa peça de 40 centímetros. Se tu queres que tenham vários quadradinhos, já sabe que se colocar os dois quadradinhos do lado do outro, nós vamos ter 24 centímetros, porque cada quadradinho vai ter 12. E assim você vai brincando e fazendo a sua peseira, a sua capa de almofada, e brinca e faz do jeito que quiser. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, e a escolha do quadradinho que eu vou fazer aula aqui com vocês vai ser esse aqui com o final bordô. Tudo pronto? Vamos começar a trabalhar então. Vamos começar fazendo o anel mágico. Você vai pinçar a linha no seu dedo aqui, esses dois dedos usando como pinça, vai passar por esses dois dedinhos, vai para cá para trás, fazendo esse X. Agora você vem com a sua agulha, pesca a linha do novelo aqui para frente, dá uma torcidinha, vai novamente, pesca a linha do novelo e passa aqui por dentro. No início pode parecer difícil, mas logo, logo você vai estar tirando, fazendo isso aqui de letra, tá? E ficamos assim, ó. Se por acaso teve dificuldade de fazer o anel mágico, volta quantas vezes for necessário. Outra coisa, eu vou deixar uma playlist aqui nas descrições com todos os pontos básicos da playlist que a gente tem aqui, do Comece Aqui com os pontos básicos, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. Fizemos isso e eu vou explicar para vocês como que vai ser essa primeira carreira. Essa primeira carreira, ela é composta de 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, vamos fazer alguns lembretes. Para começar a carreira, o que a gente faz? Um ponto alto falso. Como é esse ponto alto falso? É apenas um ponto baixo, seguido de uma correntinha, que dá a altura do meu ponto alto. Então, esse aqui é o nosso ponto alto falso. Para não começar com 3 correntinhas, a gente começa sempre com esse ponto alto falso, que fica com o trabalho mais bem acabado, mais próximo, ele imita um pouco, fica mais próximo do ponto alto. Agora, esse primeiro bloquinho, ele vai ser diferente dos outros. No lugar de fazermos 3 pontos altos no primeiro bloquinho, esse primeiro bloquinho vai ter apenas 2 pontos altos. Então, já fiz o primeiro, que é o ponto alto falso, e vou fazer mais um.
Pronto. O primeiro bloquinho, nesse momento, ele vai ficar aqui só com 2 pontos. No final, eu vou mostrar para vocês por que que a gente está fazendo assim. Lembrando que quando se trabalha com o anel mágico, temos que levar esses 2 fios juntos, fazendo sempre o trabalho, levando esses 2 fios juntos. Não pode esquecer. Então, vamos para o próximo passo, que são 2 correntinhas. Laço o fio e vou fazer um ponto alto, mais 2 pontos altos para fazer o segundo bloquinho de 3. Foi feito. Agora, 2 correntinhas, laço o fio e vou fazer mais 3 pontos altos para fazer o nosso terceiro bloquinho de 3. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntinhas e vou fechar aqui, aproveitar e puxar aqui, fechar um pouco o nosso anel mágico. E vou fazer agora os bloquinhos. 1, bloquinhos de 3 pontos altos. 2, 3. Tá acompanhando aí? Ótimo, tá dando tudo certo, amiga? Espero que sim, tá? Fechamos aqui agora a nossa primeira carreira com os 4 bloquinhos de 3 pontos altos que eu falei, com exceção desse primeiro que só tem 2. Então vamos lá. Então, para a gente finalizar a primeira carreira, eu vou mostrar para vocês por que que esse aqui é diferente desse quadradinho aqui que a gente fez na aula passada. Ele tem um fechamento diferente, porque nós vamos mudar a cor. Nós vamos cortar esse fio agora e vamos mudar a cor. Para fazer o fechamento, eu vou fechar aqui o nosso anel mágico, deixando um espacinho aqui no meio dele. E vou fazer agora mais um ponto alto, que é justamente o ponto alto que está faltando aqui nesse primeiro bloquinho que a gente não fez. Lembra que a gente só fez de 2 com 2 pontos altos? Estou fazendo aqui agora esse ponto alto. E nós vamos finalizar a nossa carreira agora aqui. Como que vamos fazer isso? Vou cortar o fio, vou puxar esse fio todinho até sair aqui da laçada. E agora nós vamos fazer o acabamento. Preste atenção, vou explicar bem devagar para você aprender a fazer esse fechamento perfeito de uma vez por todas, sem precisar mais ter problema. Esse fechamento, ele pode ser feito tanto com a agulha de tapeceiro, quanto com uma agulha mais fina de crochê, com a espessura mais fininha aqui, a cabecinha, porque você está trabalhando com a 3,5 e essa aqui é de 2. Então, na falta de uma agulha de tapeceiro, você não fica na mão, você consegue fazer com uma agulha de crochê. E é com ela que eu vou explicar para vocês. O que que você vai fazer? Lembra que aqui nós temos o primeiro ponto que fizemos, e aqui é o segundo? No segundo ponto, na cabecinha do ponto aqui, ó, você vai passar de trás para frente a agulha de crochê e vai pegar esse fio aqui e passar aqui para trás, certo? Você veja a melhor maneira que você pode fazer, que é mais fácil para você, você virar o trabalho. Geralmente eu viro o trabalho. Eu viro o trabalho, passo a agulha de trás para frente e pego esse fio e trago aqui para trás. Agora, se você perceber, temos 2 laçadinhas aqui desse último ponto que fizemos, que é por onde esse fio sai. Você vai laçar de baixo para cima e vai pegar o fio, que é o fio que nós vamos fazer o acabamento, e vai laçar e trazer ele aqui para trás. Olha que simples, gente. Dá uma apertadinha para poder o ponto ficar parecido com as correntinhas, as cabeças dos pontos aqui de cima, ó, parece uma correntinha, e pronto. Fica com o acabamento perfeito. Ficamos com os 3 pontinhos aqui, olha, os 3 pontos, né, os 3 pontos. E agora nós vamos fazer o acabamento aqui atrás. Eu gosto de sempre dar um nozinho, tá, é meu, é de mim, e eu sempre gosto de fazer a minha finalização com os nozinhos.
Tem pessoas que gostam só de esconder o fio, passar, outras dá um nó aqui na frente. Eu vou dar um nó e vou esconder o fio ao mesmo tempo, também, né, ao mesmo tempo não, também. E aqui eu vou fazer o que agora? Eu vou separar o fio na metade, vai ficar 2 perninhas para um lado e para o outro. Vou pegar metade dele e vou passar aqui por qualquer linhazinha laçadinha de fio aqui mais próxima. E agora eu vou fazer 2 nozinhos. O primeiro nozinho, a gente não aperta muito, que é só para dar para colocar o nó no lugar, não aperta. E a gente vem, faz o primeiro nozinho, sem apertar muito, tá, para não repuxar aqui em cima. Agora a gente vai fazer o segundo nozinho e agora sim a gente dá uma pressão no pra fechar. Vou vir com a agulha mais fina. Vejo aqui uma folguinha entre os pontos, ó. Vou fazendo um caminhozinho aqui com a agulha. Laço essas 2 perninhas do fio e vou esconder aqui, aqui atrás. Aí, perfeição, hein. Agora nós vamos finalizar aqui. Esse quadradinho, ao contrário de outras peças, eu já finalizo cada cor logo. Então a gente vai trabalhando e já vai finalizando as cores. Do mesmo jeito, eu vou enfiar aqui a minha agulha para fazer a finalização aqui em uma laçada próxima ao fio. Vou dividir esse fio na metade, aqui, e vou pegar uma dessas metades e vou passar aqui por dentro dessa laçada que tá próxima ao fio, ficando assim. Agora, eu vou fazer uma laçadinha, um nozinho mais fino, ou, desculpa, vou fazer um nozinho mais frouxinho, só para deixar no lugar, e o segundo nozinho a gente coloca um pouco mais de pressão, para esse nozinho ficar bem bem apertadinho. E agora, vou fazer a mesma coisa, vou enfiar a agulha de crochê aqui pela folga nos pontos. Vou pegar as 2 pontinhas e passar essas pontinhas por dentro dessas folguinhas. Olha que simples, gente. Dá para fazer com agulha de tapeceiro também, eu tô colocando só uma opção. Você vai abrindo espaço no entre os pontos e laça e vem com tudo. Do mesmo jeito aqui. Vai abrindo espaço entre a folga dos pontos, laça e passa por tudo aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse excesso de fio bem rente mesmo. E o nosso quadradinho da vovó, primeira carreira já tá pronto. Olha que fofo! Olha isso. Aqui, se tu quiseres trabalhar com vários quadradinhos desse emendando um no outro, pode trabalhar tranquilamente. A primeira cor já foi feita. E agora nós vamos fazer essa aqui com a cor bordô. Vamos fazer a mudança de cores agora. E como é que eu vou fazer essa mudança de cor? Vai pegar o fio pinçado aqui, ó. Pinça ele aqui. Vai pegar o seu quadradinho em qualquer desses espacinhos que tem aqui de 2 correntes. Eu vou colocar ele aqui, certo? E vai pinçar os 2. Vai vir com a sua agulha, vai enfiar a agulha aqui e vai pegar esse fio que tá vindo do novelo, vai laçar e vai passar aqui pra frente, fazendo a voltinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta que tá solta e vou passar ela aqui pra frente. Já para ir prendendo essa pontinha aqui na nossa primeira laçada que nós vamos dar. Laça o fio da agulha e pronto. A nossa laçada já tá feita. Não precisa dar nó para começar, porque geralmente quando a gente dá um nó num fio mais grosso, o acabamento aqui atrás não fica muito bonito, não fica legal. E assim você percebe que ele não faz volume nenhum, certo? Não tem volume nenhum. Então vamos aqui.
que a gente vai fazer agora? Nós vamos seguir essa sequência aqui, ó, desse quadradinho. O que vai ser agora? Nós vamos fazer 4 bloquinhos de canto, que são os leques. Como é que eu faço isso? São 3 pontos altos, separados de 2 correntinhas, com mais 3 pontos altos, tudo nesse espacinho de corrente. Então vem comigo. Lembrando que a gente vai fazer uma subida diferente a cada vez que a gente começa a carreira. Sempre não vamos deixar de fazer um ponto em cada carreira no início, para a gente poder fazer esse último ponto por fechamento, que nem a gente fez aqui. Combinado? Então vamos aqui comigo e a gente vai fazendo passo a passo até você se desenvolver aí nos quadradinhos. Vou laçar aqui o fio na agulha e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto. Lembra que nós vamos fazer 3, 2 correntinhas e mais 3? Então, eu vou fazer mais um ponto alto. E agora, eu falei com vocês que a gente tem um combinado, que quando a gente for fazer essas carreiras, a gente sempre vai deixar para fazer o terceiro pontinho quando a gente estiver fechando a carreira. Tá combinado já, né? Então, vamos fazer 2 pontos, 2 correntes e agora sim, os 3 pontos altos. 2, 3. Vai ficar assim: 2 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, e no final a gente vai fechar aqui colocando mais um ponto alto, combinado? Então seguimos aqui. Para seguir, nós vamos fazer desse espacinho aqui, sempre que tiver 3 pontos altos embaixo, nós vamos fazer uma correntinha para dar espaço. E agora, nesse cantinho aqui, nós vamos fazer o nosso bloquinho de aumento completo, que é o nosso leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Um ponto alto, que é o primeiro, laço fio, 2 pontos altos, laço fio, terceiro ponto alto, 2 correntes. E agora, para a gente fechar o bloquinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu estava esquecendo. Aquele fio que a gente iniciou aqui, o fio que a gente iniciou, ele vem sendo conduzido e escondido, ó, quando a gente vai fazendo o ponto. Eu não mostrei para vocês agora, tô mostrando aqui. Quando a gente for fazer a terceira carreira, eu vou e mostro para vocês com mais detalhes. Seguindo aqui, agora a gente tem esse bloquinho de 3. Todas as vezes que a gente tem um bloquinho de 3, a gente faz um espaço de uma corrente. Passamos o fio e aqui no canto a gente vai repetir 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. 1, 2, 3. Já tá tomando forma o nosso quadradinho. Seguindo, uma corrente de espaço e aqui, opa, lacei o fio, mais 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos pra gente fechar o nosso último bloquinho e fazer o acabamento da carreira. Gente, esse acabamento ele fica perfeito, perfeito, perfeito. Não sabe, não deixa cicatriz, é muito bacana. Vamos aqui agora, fizemos a correntinha e eu vou fazer aquele ponto alto que ficou faltando lá no início dessa carreira. Fiz o ponto alto, vou pegar a tesoura, vou cortar o fio, porque nós já vamos mudar de cor. Puxo totalmente o fio, vou pegar a
agulha mais fina, né, agulha mais fina, vira o trabalho, vê se assim fica mais fácil para vocês. Aqui a gente tem aquele primeiro ponto que a gente fez, a gente pula ele e vem para cá, que é a cabeça do segundo ponto, enfio a agulha de trás para frente, passo esse fio para cá. Agora, ainda por trás do trabalho, a gente vai vir aqui, que é o último ponto que a gente fez, dessas 2 voltinhas, enfio a agulha de baixo para cima, nas 2, pego esse fio e passo ele aqui para trás. Pronto, gente. Esse fio aqui, ele tem uma torção muito ele tem pouca torção, então ele dá uma esfiapada, mas é normal, não tem problema nenhum. Então fizemos o fechamento, olha, quase que não dá pra perceber, quase nada, não dá pra perceber. Então aqui agora a gente vai fazer o acabamento. Como que vai ser? Vou vir aqui nessa laçada mais próxima do fio, vou dividir o fio na metade e vou fazer 2 nozinhos. Vou passar essa metade pra cá e fazer os 2 nozinhos. O primeiro nozinho a gente não põe muita força. Isso faz uma diferença muito grande no nosso acabamento, porque pode repuxar aqui na frente. Então não põe muita força. No segundo, sim, a gente já coloca uma pressão para que ele fique bem apertadinho. Agora a gente vai pegar a agulha, vai sair aqui nessa parte mais frouxinha dos pontos, ó, e vai passar os 2 cabinhos dos fios tudo para cá. Agora a gente vem aqui, faz a mesma coisa aqui, ó, vai pegando, abrindo espaço entre os fios e pega esse cabinho aqui e passa tudo para lá. Trazendo tudo para cá, tá vendo, gente? Ó, vai ficar os dois fios na mesma direção. E o que eu faço agora? Corto. A gente já vai construindo o quadradinho e já vai fazendo acabamento ao mesmo tempo. E olha, uma coisa que crocheteira não gosta de fazer é acabamento. E olha aqui a parte de trás, e olha aqui a parte da frente. Fizemos o nosso segunda carreira, finalizamos ela. O que vocês estão achando até aqui? Tá pegando direitinho? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E nós vamos agora para a cor rosa bebê, que é a nossa terceira carreira. Então vamos para a nossa terceira carreira. Faz a pinça no fio com os 2 dedinhos. Vem com o trabalho em qualquer um dos cantos, não tem muita diferença, o que você achar melhor. Coloca o trabalho, o quadradinho em cima do fio e pinça aqui também, ó. Agora você vem com a agulha, enfia aqui a agulha entre o espaço de corrente, laça o fio e vem aqui pra frente e puxa, pra gente fazer aquele nozinho inicial. Agora solta, pega essa pontinha solta aqui e passa aqui pela frente do fio. Pra que a gente tá fazendo isso, gente? Pra quando a gente der o nozinho aqui, ó, ela vai ficar presa já. E a gente não vai precisar iniciar com nó nenhum, para poder o acabamento ficar bem bonito. Os nossos combinados para nossa terceira carreira, o que que vai ser? Lembrando que nós vamos fazer aqui, ó, essa de rosa, serão 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma corrente de separação, porque tem um bloquinho embaixo. Aqui a gente vai ter esse espacinho de corrente, a gente vai colocar 3 pontos altos, mais um espaço de bloquinho, vai ter um espaço de corrente, e seguimos fazendo os aumentos, que serão os nossos cantos. Nosso quadradinho vai crescer. Então, lembrando que no início a gente sempre deixa de fazer um ponto. Se iniciar a nossa carreira agora, vou fazer um ponto alto falso, que é um ponto baixo e uma correntinha. Lacei, vou entrar aqui, ó, já trazendo esse fiozinho aqui pra cá, junto com essa parte da correntinha. O cuidado que você tem que ter é de, na hora de fazer o ponto alto, lembrar de abraçar esse ponto e ser conduzido. Sempre assim. E aí o acabamento já vai ficando perfeito.
que a gente está aprendendo, mas a gente gosta de fazer deixar os nossos trabalhos lindos, não é. Então eu passo logo todos os macetes para vocês. Então, aqui agora a correntinha de separação. Nesses espaços aqui, sempre nós vamos colocar 3 pontos altos. 3 pontos altos. Bloquinho de 3, correntinha de separação. E esse aqui é o canto. O canto como é? 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Eu acho que aqui vocês já estão conseguindo fazer. Esse aqui vai ser o último que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer aqui com vocês esse, depois eu volto pra gente fazer o fechamento dessa carreira. Combinado? Prefiro demorar mostrando para vocês os detalhes que nem sempre que fazem a diferença, ó, de conduzir o fio pra gente arrematar. Percebe como esse fio ele não tem muita torção. Depois eu faço um vídeo mostrando para vocês a diferença da torção. Quando ele tem pouca torção, ele fica meio assim esfiapado, ó. A gente consegue ver os fiozinhos direitinho. E agora eu vou voltar para a gente fazer aqui o fechamento, ó, tá bem? Volto já, gente. Voltando aqui com vocês, a gente já tem eu tenho aqui já os 4 cantinhos do trabalho, que é aqui justamente onde ficam os aumentos. O nosso trabalho ele sempre vai crescer para cá nos cantos, e aqui a gente vai repetir sempre blocos de 3. E agora vamos fechar essa terceira carreira juntas. Vamos lá, meninas? Aqui no espacinho de corrente, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, e aqui onde estava faltando o primeiro, que só tem 2 pontos altos, vamos fazer mais um. Prontinho. Agora eu vou cortar o fio e vamos fazer o arremate para deixar o nosso acabamento perfeito. Tirei o fio todo da laçada, vou vir com a agulha de crochê mais fina. Vou virar aqui o trabalho, que é o primeiro ponto que a gente fez, que foi o ponto baixo e uma corrente, e aqui é o nosso segundo ponto. A gente vai entrar aqui na cabecinha dele de trás para frente, o trabalho tá para trás. Vou pegar esse fio e passar aqui, ó. Agora, no último ponto que a gente fez, a tinha entra bem aqui, pega essas 2 laçadinhas do ponto, de baixo para cima, vem com o fio e puxa para cá. E olha, dá uma apertadinha para deixar perfeito, não ver mais diferença no acabamento. Muito bonito, muito, o trabalho fica muito bem feito, muito bem acabado, muito caprichoso, né. Então, a gente vem aqui numa laçada próxima ao fio, que a gente tá com ele aqui. Vamos separar os fios, enfia a agulha, separa os fios, metade dele você passa aqui por essa laçada que você entrou. Vamos fazer 2 nozinhos. Não apertem, só deixa encostar aqui no ponto. E no próximo você coloca uma pressãozinha. Não esquece, dá uma pressãozinha. Agora nós vamos esconder essas 2 perninhas do fio, passando aqui, ó, até chegar aqui nesse outro fio que já tá escondido aqui por baixo. Como é que a gente vai fazer? Eu vou entrar nesses primeiros pontos aqui, abrindo espaço, pedindo espaço aqui entre eles, assim, ó, com esses vai e vem, laço, trago pra cá. Passei, primeiro bloquinho. Agora eu vou fazer aqui a mesma coisa aqui, ó. Vou entrar com a agulha, fazendo um vai e vem, para poder abrir espaço. E agora eu vou laçar e trazer tudo pra cá. E, gente, dá uma puxadinha assim para deixar os fios organizados. Vem bem rentezinho, ó, e corta. Nossa terceira carreira está pronta. Os quadradinhos tá ficando muito lindo. E olha atrás, o acabamento já vai sendo feito. Esse trabalho aqui, esse quadradinho, ele tem avesso. Porque se perceberam, a gente não tá indo para lá e para cá, virando como uma página como a gente estava fazendo. A gente sempre trabalha no mesmo sentido. Então, como a gente está trabalhando no mesmo sentido, as costas do trabalho ficam desse jeito e a frente fica assim.
vai ser fácil, porque todos os arremates vão ficar aqui por trás. Mas mesmo assim, gente, olha que perfeição, que arremate perfeito, né. E vamos para a nossa quarta carreira, que vai ser a repetição de cor do miolo, que é o caqui, tá. A gente vai trabalhar com ele agora. Vamos lá? Pinça o fio aqui, vem com o trabalho, vem com a agulha, entra a agulha aqui, laça o fio que vem do novelo pra frente, e agora você vai pegar essa pontinha e vai passar por cima, pra cá, pra que você faça a laçada inicial, sem nozinho nenhum. Olha que lindeza. Pronto. E esse fio já tá preso aqui na laçada. Nós vamos fazer uma ponto baixo e uma corrente, que é o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto. Vocês lembram que cada cantinho desses são 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Lembra que aqui a gente só vai tirar um ponto, porque esse ponto vai ser o ponto que a gente vai fazer por último para fechar a carreira. Então, aqui já tá pronto o nosso primeiro bloquinho. Vamos para o segundo, que são 3 pontos altos juntos. Olha, já vou conduzindo o fio para esconder aqui atrás. Já fica preso aqui, porque da primeira laçada que a gente deu, e eu vou escondendo o fio e conduzindo ele para cá para fazer o acabamento. Agora a sequência, gente, é bem simples. Fizemos esse primeiro canto, que fica faltando um ponto, e agora a gente segue fazendo corrente, 3 pontos altos, corrente, 3 pontos altos, e o nosso leque, que é o nosso canto, que são 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Agora a gente vai fazer a nossa nosso terceiro cantinho e vai fazer a mesma sequência que tá aqui, a gente vai repetir para cá. Vamos lá. Uma corrente de separação, 3 pontos altos, e sempre que tiver uma corrente de separação embaixo da carreira de baixo, sempre vai ter 3 pontos altos nesse espaço de corrente, sempre. Quando a gente tem 2 correntinhas, já vai ser o leque. Então já fica a dica para você não errar os seus pontinhos. 3 pontos altos, uma corrente de separação e o leque de aumento, no que são 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, meninas, agora eu vou parar aqui, vou fazer sozinha e volto com vocês aqui pra gente fazer o fechamento da carreira, tá bem? Volto já. Vai fazendo aí. Voltei pra gente fazer aqui o fechamento da nossa carreira. Vamos lá. Aqui eu vou fazer, já tenho aqui a correntinha de separação, eu vou fazer 3 pontos altos nesse bloquinho aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E agora vou fazer uma corrente de separação e o ponto alto que a gente deixou de fazer aqui no início da carreira. Vamos lá? Uma corrente e o ponto alto que ficou faltando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio, que a gente já vai acabar fechando o fechamento da carreira. Vou cortar o fio, vou tirar ele todinho da laçada e vou fazer agora o acabamento. Vem comigo aqui, vou virar o trabalho para trás, que eu acredito que assim fica mais fácil de vocês perceberem. Temos aqui o primeiro ponto, que é o ponto baixo e a corrente, e aqui, ó, nesse segundo ponto que a gente fez, a cabecinha do ponto, eu vou entrar de trás para frente. Ó, gente, tô com o trabalho virado, tá? Aqui, ó, a ponta dele. Vou pegar o fio, que tá assim, que da finalização, vou passar aqui para trás. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir nesse último ponto alto que a gente fez, vou entrar aqui de baixo para cima dessas 2 laçadinhas e vou pegar o fio e passar ele aqui para baixo. Nesse momento, a gente consegue
fazer o acabamento perfeito, ó, perfeito. Você não vê cicatriz no trabalho, não tem cicatriz, que é aquela marca da emenda do crochê. A gente já aprende a fazer o crochê aqui com todos os pulos dos gatos, pulo dos pulos do gato. Aqui, vou fazer agora numa laçada mais próxima do fio, você enfia a agulha, divide na metade, passa a metade aqui por essa laçada que você entrou. Agora faz um nozinho, não esquece esse nozinho, o primeiro nozinho, não põe muita força, deixa ele folgadinho. Já o segundo você já dá uma pressão. Muito bem, dá uma arrumadinha aqui no ponto para deixar os fios arrumados. Olha, perfeito. Agora a gente vai esconder esse fio e vai passar ele daqui para cá, para encontrar com esse outro aqui, para fazer o acabamento, fazer o arremate. Vai empurrar aqui, ó, pedindo espaço entre os fios e os vai e vem. E passa o fio por eles. Agora, do mesmo jeito, vai abrindo espaço. Se você tiver agulha de tapeceiro, ótimo. Se tiver só agulha de crochê, consegue fazer também, que é o que eu tô mostrando aqui agora. Puxa os fios para dar uma arrumadinha, pega a tesoura, corta bem rente e tá finalizado mais uma carreira do seu quadradinho. E o bacana é que você já vai fazendo o acabamento, além de ficar perfeito, a troca de cores, e já vai fazendo o acabamento logo, que não fica aquele trabalho cheio de pontos para depois você fazer todos os arremates. Assim, você já consegue finalizar logo e deixar logo o trabalho perfeito. Vamos para a última carreira? Vamos? Vem comigo. Linha pronta, vamos lá pinçar aqui, que nós vamos fazer a última carreira, que é essa carreira bordô. Então, vamos pinçar aqui a linha no dedo, coloca o trabalho em cima dessa linha, em qualquer dos cantos, vamos sempre começar assim, para não ter confusão, para você não se perder. Coloca o trabalho em cima da linha e vem com a agulha, entra aqui, laça o fio do novelo, traz aqui para frente, pega esse fiozinho aqui e passa aqui por cima, para cá, para poder a gente já prender ele aqui na primeira laçada, ó, já fica preso. E vamos lá fazer nossa última carreira, que é com essa cor bordô. Aqui no canto a gente já sabe que você já sabe, ponto baixo e uma corrente para dar altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Esses cantinhos aqui a gente sempre faz um leque, que é 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, mas para fazer o fechamento de carreira, trocando a cor, a gente vai sempre deixar esse último ponto aqui que era para ser o primeiro, para o final. Combinado? Então vamos lá. 2 correntes, 3 pontos altos. Eu escutei vocês aí repetindo bem direitinho. Que legal! Eu fico super feliz. Eu gosto assim, quando a gente está aprendendo juntas, porque eu também tô aprendendo, todo dia eu aprendo algo novo aqui no crochê. Então vamos lá. Primeiro, a minha corrente de separação já tá aqui feita. Eu vou para cá nesse espaço de corrente e coloco 3 pontos altos, uma correntinha de separação, nesse espaço de corrente, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, no espaço de corrente, 3 pontos altos, uma corrente de separação. Chegamos aqui na nossa segunda quina, e aqui nós vamos fazer o leque completo, que é o aumento aqui no leque. Sempre quando tem um leque, é para ser um aumento. Então, vamos fazer 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos. Gente, eu lembrei que eu não pedi para vocês darem um like até agora. Então, já sabe, né?
dá o like, curte, compartilha com as amigas que estão querendo aprender a fazer crochê, que não sabem, que ainda não estão querendo aprender, ainda não sabem. Para quem já sabe e vê uma subida diferente, um acabamento diferente, já faz isso. E se inscreve no canal também, fortalece aqui o Laura Leite Crochê, que é um projeto que eu estou começando há pouco tempo. O canal já tem 2 anos, mas eu só vim retornar com vídeos agora, tem mais ou menos um mês, e eu quero muito, 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 conseguir trazer a minha experiência de tantos anos trabalhando com crochê profissionalmente, e trazer tudo para vocês, assim, dividir com vocês o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo e ajudar no que for possível. Dividir o meu conhecimento, que eu acredito que o talento que Deus dá pra gente, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser multiplicado. Então eu quero muito pegar essa sementinha do meu talento e espalhar e dividir com vocês, porque foi Deus que me deu e eu quero muito que vocês eh, façam parte disso comigo, sabe, da gente criar uma comunidade de das apaixonadas por crochê e a gente dividir e aprender, tá. Tô aqui para ajudar no que for possível, então não esquece, curte, compartilha, manda para as amigas, se inscreve no canal, eu vou amar ter vocês aqui, sempre comigo. Vou aqui vamos até me perdi, vamos aqui voltar. Nós vamos agora para o nosso terceiro canto e seguindo a sequência é a mesma, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente de separação, mais 3 pontos altos e uma corrente de separação. E agora eu vou fazer o canto, que eu aumento, esse cantinho sempre igual, não esqueçam. É uma delícia trabalhar com square, com esse ponto, com esses aumentos de pontos, essa trama de bloquinhos de 3, dá para fazer muita coisa, para brincar bastante. Depois eu vou trazer para vocês mais conteúdos com essa trama de pontos de número de 3 pontos altos. Gente, uma dica, se o trabalho estiver ficando muito apertado aqui, estiver repuxando, eh a gente pode aumentar esses passos de ponto tanto aqui como aqui. Como aqui 3 no lugar de 2 e aqui 2 no lugar de 1, ok? Outra coisa, se o trabalho tiver muita dificuldade de passar a agulha na linha, o seu ponto estiver muito apertado, escolhe uma agulha maior, com a numeração maior, tá? E não tenham medo de refazer, o crochê dá pra gente sempre refazer, então não tenha medo de errar. Experimente, vá aproveitando os fios que você tem, vá brincando, que a gente não aprende do dia para a noite, a gente aprende praticando. E como é gostoso praticar e fazer crochê, né. Então vamos aqui, a gente já fez esses 3 cantinhos, eu vou voltar aqui para finalizar a nossa última carreira do nosso quadradinho com vocês. Volto já. Agora eu vou finalizar a carreira com vocês. Já fiz essa correntinha de separação. Vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação e nós vamos fazer aquele ponto alto que a gente deixou de fazer lá no início, que a gente já combinou. Então, a gente faz agora o último ponto alto, corta o fio, vou esticar aqui e puxar o fio todinho da laçada. Com a agulha de crochê mais fininha, a gente vai vir aqui, ó, na cabeça do segundo ponto. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente fez, que é o ponto baixo e a corrente. E aqui, ó, é o segundo ponto, a cabeça dele. Vou virar o trabalho para trás. Não tem erro, ó. Só você seguir aqui, você já acha o ponto. Vou pegar esse fio, vou laçar e vou trazer ele aqui para trás.
Agora, desse último ponto que a gente fez, que a gente trabalhou, vou entrar de baixo para cima no ponto, aqui na cabecinha do ponto, a parte de trás do trabalho, passar essas 2 voltinhas, pego o fio, passo aqui para baixo. Dá uma apertadinha para deixar o trabalho perfeito aqui, o acabamento. Agora, vem na laçada mais próxima aqui do fio, divide o fio na metade e vamos fazer o nozinho para fazer o acabamento. Passei a metade para cá, faço o nozinho mais frouxo, não aperta muito, só deixa ele próximo aqui aos fios. Agora você vem com o próximo nozinho e dá uma pressão nele, para que ele fique bem apertadinho. Isso. Pegamos aqui os 2 fios com a agulha. Pode ser algo, deixa eu fazer com a agulha de tapeceiro para vocês verem a diferença também. Você vem com a agulha de tapeceiro, se você tiver agulha de tapeceiro, passa os fios, as 2 pontas de fio aqui pela agulha. Vem aqui, ó, na diagonal aqui do ponto, vem passando essa agulha por dentro dos pontos aqui, pelo meio dos pontos, de todos os pontos de uma vez só. Pronto. Até ela sair aqui para ficar junto com essa outra perninha. Você vem, puxa devagarzinho e faz uma pressãozinha para poder os fios ficarem alinhados. E está finalizado o seu quadradinho da vovó, seu square. E vem aqui, ó, para fazer o final do arremate, é só cortar bem justinho, tesoura. E pronto, estamos com o nosso trabalho prontinho, prontinho mesmo. Eu gosto de dar uma esticadinha. A blocagem, depois eu mostro para vocês. Mas vocês já percebem que ele fica perfeitinho, a gente trabalhando com ele assim, ó. Não tem cicatriz. A gente já faz o acabamento da construção das carreiras. E o nosso quadradinho tá pronto, gente. Olha que lindo que é o nosso quadradinho. Perfeito, perfeito. Uma aula, eu vou fazer a emenda dos quadradinhos, tá? Vou fazer essa emenda dos quadradinhos. A gente tem várias formas de fazer a emenda do quadradinho. Tem ela com o próprio crochê, tem ela costurando, tem ela fazendo já a união junto com já a peça, já vou crochetando junto com ela, mas ela fica com espaço. E eu vou fazer uma videoaula mostrando cada uma dessas emendas que você pode fazer para começar a juntar os seus quadradinhos e fazer suas peças, cada uma mais linda do que a outra. Tá bem, meninas? Tá bem, meninos? Então, esse é o nosso quadradinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante. Vem fazer parte dessa comunidade dos apaixonados por crochê aqui comigo, tá bem? Vamos construir essa comunidade juntos, tá? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau!